Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar equações. Vamos lá? Em feiras livres, é comum utilizar balanças de dois pratos. Você sabe como essa balança funciona? Então, em um dos pratos dessa balança, deposita-se uma peça padrão de massa conhecida, como vocês estão vendo aqui. E no outro, coloca-se o objeto que se deseja pesar. No caso aqui tem as laranjas. Quando se estabelece o equilíbrio dos pratos, podemos conhecer a massa do objeto, que será igual à massa da peça padrão. Observe que as balanças aqui elas não estão ainda em equilíbrio. Na imagem, a balança não está em equilíbrio. A massa da peça padrão ela é maior. Veja que está mais pesado esse prato daqui, que é a massa das laranjas. Isso significa que a massa das laranjas é menor do que 2 kg. Observe agora as balanças ilustradas a seguir. Você tem a balança 1 e a balança 2. Essas balanças estão em equilíbrio. Isso significa que em cada balança as massas dos dois pratos são iguais. Se você prestar bem atenção, veja que agora ela está retinha e está em equilíbrio. Considerando que as duas maçãs têm mesma massa, vamos representar a massa de cada maçã, que está aqui, por x, e a da melancia por y. Dessa forma, podemos representar ambas as situações pelas seguintes sentenças matemáticas. Vamos lá. Eu tenho aqui 2x, porque são duas maçãs. Lembra vocês que um número ao lado de uma letra indica multiplicação. Então, eu tenho 2x mais 50, que é o peso que você está vendo aqui. Essa massa aqui. Aqui do outro lado, você tem 2 de 100, dois pezinhos de 100, formando 200. Então, formou essa equação. Veja agora essa outra balança. Você tem aqui a melancia. Lembra que a gente disse que a melancia vai valer y? Está aqui, Então, você tem aqui y e aqui você tem um outro peso que é de 500 gramas. É igual, está aqui. Aqui eu tenho 2 quilos. 1 quilo vale 1000 gramas. Então, 1000 gramas mais 1000 gramas dá 2000 gramas. E aqui formou uma outra equação. Não é simples? Aos pouquinhos, nos exercícios, você vai pegando isso, tá bom? Então, veja. Em ambas as sentenças destacadas, há o sinal de igual. Tá aqui, igual, igual. Ou seja, ambas representam uma igualdade. Em uma igualdade, a expressão à esquerda do sinal igual é chamada de primeiro membro da igualdade. Então, 2x mais 50 está antes do igual. Isso nós chamamos de primeiro membro. E o 200 não está depois do igual? Nós chamamos de segundo membro da igualdade. Ou simplesmente segundo membro. Tá? Quando você vê uma equação, tudo que está antes do sinal de igualdade, chamamos de primeiro membro. E o que está depois da igualdade, chamamos de segundo membro. Não é fácil? Vamos lá. 2x mais 50 é o primeiro membro e 200 o segundo membro. Y mais 500 é o primeiro membro e 2000 o segundo membro. Fácil, né? As sentenças 2x mais 50 é igual a 200 e y mais 500 é igual a 2000 são também exemplo de equações. Agora vamos ver a definição de equação. Equação é uma sentença matemática com sinal de igualdade que envolve números desconhecidos, ou seja, tem que ter letras, né, que são representadas aqui por letras, e que é denominadas de incógnitas. Tá? Então, quando você estiver estudando e ver essa palavra incógnitas, está se referindo às letras, que no caso aqui dessa equação é o x, e no caso dessa outra equação é o y. Normalmente você vai ver o x, mas pode ser qualquer letra do nosso alfabeto, tá bom? Agora eu quero chamar a atenção do seguinte, da definição de equação. Veja que sempre tem que ter uma igualdade, sempre, e sempre vai ter que ter letra, tá bom? Se faltar um desses dois, não é equação. Nem toda sentença matemática é uma equação. As expressões a seguir, por exemplo, não são equações. Veja, eu tenho aqui x mais y maior que 8. Cadê o sinal de igualdade? Não tem, tem o símbolo de maior que. E nessa outra eu tenho 5 mais 3 é igual a 8. É uma sentença matemática? É. Mas cadê a letra? Tem o sinal de igualdade? Tem. Mas cadê a letra? Está faltando.
Então, para ser equação, tem que ter sinal de igualdade e tem que ter incógnita, que é a letra. Raiz ou solução de uma equação. A incógnita de uma equação pode assumir diversos valores, mas apenas para alguns desses valores a sentença será verdadeira. Vejamos. No caso da equação x menos 2 igual a 1, o número 3 torna a sentença verdadeira, pois, se a gente substitui no lugar do x o 3, vai ficar assim, 3 menos 2 igual a 1. E se a gente faz 3 menos 2, qual vai ser o resultado? 1. Então, dizemos que o número 3 é raiz da equação x menos 2 igual a 1, porque ela torna a sentença verdadeira. Vejamos então a definição de raiz ou solução de uma equação. Raiz ou solução de uma equação é um número que, ao substituir a incógnita, torna a sentença verdadeira. Veja que se a gente no lugar desse 3 colocasse 4, como é que ficaria? 4 menos 2 daria 2. 2 é igual a 1? Não. Então seria uma sentença falsa. Compreendido? Vejamos. Podemos verificar se o número é raiz ou não de uma equação. Para isso, substituímos a incógnita pelo número dado. Se a sentença é verdadeira, o número dado é raiz ou solução da equação. Se a sentença é falsa, o número não é raiz da equação. Simples. Vamos exemplificar. Vamos verificar se o número menos 1 é raiz da equação 8x mais 3 igual a menos 5. Para isso, eu vou substituir a incógnita x por menos 1. Eu preciso lembrar vocês que um número ao lado de uma letra indica multiplicação. Então, vai ter o sinal de vezes. E para não misturar o sinal de vezes com o menos daqui, eu vou colocar o menos 1 dentro do parênteses dessa forma. Está aqui o vezes, porque o número ao lado de uma letra indica multiplicação. Eu vou repetir isso várias vezes até você memorizar. E esse x vale aqui menos 1. É ele que está dizendo. Poderia ser outro valor? Poderia. Mas a questão aqui no exemplo dado está dizendo que vale menos 1. Então, eu substituí x por menos 1. E quanto é 8 vezes menos 1? 8 vezes menos 1 é menos 8. Então, eu vou lá e anoto. Menos 8 mais 3, que é igual a menos 5. Você observa que essa outra parte aqui, eu só faço repetir, até chegar a vez dele. Agora, eu tenho menos 8 com mais 3. Estão lembrados como é que faz? Menos 8 com mais 3, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do número maior. Veja, você pode também pensar em dinheiro. Pense que você está devendo R$ 8,00. Está negativado uma loja em R$ 8,00. E chega lá só com R$ 3,00. Você continua devendo? Sim. Quanto? R$ 5,00. Isso significa que menos 8 com mais 3 é igual a menos 5. Aqui você foi repetindo. Vocês perceberam que o resultado do primeiro membro deu igual ao do segundo membro? Isso significa que a sentença é verdadeira. A gente vai lá e anota. Bom, se a sentença é verdadeira, podemos concluir que menos 1 é raiz ou solução da equação 8x mais 3 igual a menos 5. Se caso aqui desse um número diferente de menos 5, desse 5 positivo, por exemplo, ou 3, ou 4, ou um número que não fosse menos 5, a gente iria dizer que a sentença é falsa. E ele não seria solução da equação. Simples assim. Bom, agora vocês devem retornar lá no grupo do WhatsApp, porque eu vou colocar um exercício, uma atividade relacionada a isso que nós estudamos. Aguardo vocês por lá.